Boa noite, Pivete. Parabéns pela conquista do título. Pivete, eu queria saber uma pergunta mais, não digo pessoal, mas a tua percepção, o quanto te impacta e o quanto você acredita que impacta toda essa conquista, essa construção desde a pré-temporada até hoje, que finda o Campeonato Paranaense com o título. O quanto impacta a tua história e a história do Operário. Boa noite a todas e a todos. Um prazer falar com vocês. Uma saudação especial ao nosso torcedor do Fantasma, que é a razão de toda a nossa... Campeão! 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 Eu acredito que nada no futebol e na vida não seja passível de treinamento. Eu acredito muito no treinamento, na repetição, nos automatismos, dos jogadores estarem bem preparados, tanto do ponto de vista técnico, né, nessa questão de decisões de pênalti, mas também, sobretudo, na questão mental. Então, a gente incentiva muito as cobranças de pênalti ao longo da semana para que os jogadores possam testar ali o canto de preferência, mudar o canto. Também é um treino para os nossos goleiros, né, para fazer a melhor leitura dos batedores. Então, eu acredito que toda ação humana que demanda treinamento e precisão é a repetição que vai ser determinante para o sucesso, né? Então, foi uma situação que a gente treinou muito, porque sabíamos que estávamos inseridos ali em duas competições que poderiam ser decididas nas cobranças de pênalti, e os jogadores foram felizes em todas as decisões que nós participamos, nós conseguimos ter sucesso, e isso contribuiu muito para que a gente conquistasse os objetivos. Boa noite, Bruno Pivete, Leandro, da Rádio MZ. Primeiro de tudo, parabéns, Bruno Pivete, parabéns pelo título do Campeonato Paranaense. Talvez a proporção, você só vá ter ideia da proporção com o tempo, mas é o segundo título paranaense do Operário na história de mais de 100 anos. Queria que você resumisse para a gente como foi a semana para você em que o Jaci a gente não sabia se o Jaci ia para o jogo ou não ia, capitão da equipe, você usou o Fran Sérgio hoje, e queria que você falasse também para a gente o teu sentimento, porque quando você foi contratado no Operário, você foi um treinador que levantou algumas dúvidas assim referente ao torcedor. O Bruno Pivete vem de um trabalho, não fica muito tempo, o Bruno Pivete não fica nos times que ele vai, e aí de repente você chegou miudinho, o Operário só tem 2 derrotas no ano, é campeão paranaense. Qual que é o teu sentimento nesse momento? Parabéns pelo título, Pivete. Obrigado. Em relação, primeiramente, ao Jaci, a gente sabia que ele era dúvida, fizemos tudo aquilo que era possível no departamento médico para recuperá-lo da melhor maneira. É um jogador extremamente importante, mas da mesma forma que todos são, né? E nosso grupo, até pela circunstância do calendário extremamente apertado que nós tivemos nesse início de ano, a gente rodou bastante e tinha plena confiança em todos os jogadores que poderiam servir o Operário da melhor maneira. Infelizmente, o Jaci não conseguiu ficar à disposição por um problema clínico, né, que a gente espera que ele trate da melhor maneira possível. Vamos fazer tudo para que ele melhore esse quadro, porque é um jogador extremamente importante, mas a confiança no grupo era total e a gente, com diferentes formações, conseguiu ser eficiente, né, no nosso modelo de jogo e desempenhar boas partidas e conquistar os resultados. Em relação à sua segunda pergunta, eu acredito que a figura do treinador no Brasil está extremamente fragilizada e com uma certa injustiça, né? Essa instabilidade que a gente vive no cargo não contribui para a gente sedimentar processos de trabalho. Então, se eu passei por alguns clubes de maneira rápida, a culpa não foi minha, a culpa foi de uma cultura enraizada que, infelizmente, para mim, é o principal mazela do futebol brasileiro, né? Porque a gente não consegue solidificar processos. Fico feliz que o Júnior, o Álvaro, tenham confiado no meu trabalho, tenham estudado a maneira que eu gosto que as minhas equipes joguem. Então, foi um modelo de jogo selecionado pelo corpo diretivo. E quando é assim, basta você casar esse modelo de jogo com as características dos jogadores e depois ter confiança plena no processo de trabalho. Eu acredito que deveria ser assim em todos os clubes. Infelizmente, a gente está inserido nessa cultura que, para mim, tem prejudicado muito o futebol brasileiro. A gente vê um campeonato paranaense extremamente equilibrado e sendo ele feito de todos os treinadores brasileiros, né? Eu acredito na competência do treinador estrangeiro, mas aqui no Brasil nós temos muitos talentos em termos de treinadores.
Os dois times da capital contam com grandes treinadores, o caso do Maurício Barbieri, o caso do Moser. O Maringá deu prova viva da competência do Castilho, né, que criou uma equipe extremamente competitiva. Enfrentamos o São Joséense, que teve uma arrancada extraordinária no campeonato com o Ageu. O Londrina fez uma excelente campanha com o Claudinei. Então foi um campeonato muito difícil, feito por treinadores extremamente competentes, e isso me dá mais felicidade da conquista do título, porque eu sei o quão difícil foi e acredito que se o futebol brasileiro começar a respeitar mais os seus profissionais, os seus treinadores, boa parte dos nossos problemas vão ser sanados e o Brasil vai voltar a ser a potência mundial que sempre foi no futebol. Pivete, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela conquista. Nós temos por cultura na nossa emissora eleger o melhor em campo. Sempre a gente elege o jogador. E hoje eu acabei... o meu voto foi para você. Por toda essa... Em cima do contexto da pergunta do Leandro, né, de desconfiança, enfim... Mas você chegou e mostrou o teu trabalho, né? Queria que se falasse desse sentimento de ser campeão pelo Operário, depois de uma temporada que o Operário teve ano passado de quase acesso, né, à Série A. Você chega para substituir um treinador que ficou aqui há 2 anos. Queria que se falasse desse momento do Bruno Pivete e o que o torcedor pode esperar do Operário na Série B, que começa já na sexta-feira. Nem tempo para comemorar tem, Pivete. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Dudu. Agradeço o voto, a confiança de sempre. A gente sabia que era um jogo praticamente de xadrez, né? E aí quando a gente detectou no intervalo que nós precisávamos ter uma potência maior, uma agressividade maior defensiva, a gente fez as trocas, né? O Maringá estava conseguindo muitos ataques ali pelo lado esquerdo. Acredito que isso tenha contribuído para neutralizar, né, os pontos fortes do Maringá e a gente ter feito um segundo tempo melhor, né, criando algumas oportunidades e podendo ter saído do jogo com resultado de vitória. Agradeço muito. A torcida pode esperar agora ainda mais trabalho, né? A gente vai trabalhar demais para que nós possamos aumentar o nosso nível competitivo, ser uma equipe cada vez mais forte do ponto de vista coletivo, para que a gente possa fazer cada jogo como uma final na Série B e aí depois, no final do ano, visualizar aonde a gente chegou no campeonato, que a gente sabe que é um campeonato difícil. Eu, quando cheguei aqui, não prometi título, né? Eu prometi muito trabalho, que é o que a gente controla, dar o nosso máximo, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar da melhor maneira possível os jogadores e, consequentemente, aumentar a nossa chance de êxito. Deu certo até agora, nós vamos continuar com essa mesma fórmula, né, que é a humildade absoluta e muito trabalho para que a gente possa continuar dando alegria ao nosso torcedor. A cidade, eu só tenho a agradecer a mobilização que foi feita ao longo dessa semana. Tanto eu como os jogadores estávamos verdadeiramente orgulhosos e emocionados quando a gente viu a fila que se formou para a compra de ingresso. A cidade respirou essa final e conseguiu nos impulsionar, né, para uma grande conquista. Isso é mérito dos torcedores que nos apoiaram desde o primeiro jogo. É claro que nós nunca vamos ser unanimidade, né? Sempre vai ter críticas de uma parcela da torcida, mas o que eu vi é que a maior parte dos torcedores apoiaram incondicionalmente. Isso fez com que a gente alavancasse cada vez mais a equipe, diminuísse as oscilações que nós tivemos, principalmente no início da temporada, para ter essa conquista que a gente divide com os torcedores que foram participativos e foi uma parte fundamental dessa conquista. E se nós ganhamos o Campeonato Paranaense 2025, esse título é dedicado 100% à torcida do Fantasma. Valeu, obrigado. Obrigado a todos, bom descanso, tudo de bom.